Olá, meu nome é Peregrine Wakefield e nunca imaginei que estaria aqui compartilhando esta história com vocês. Não sou escritor, nem palestrante, apenas um homem comum que teve uma experiência extraordinária que mudou completamente minha visão sobre a vida e a morte. Por mais de 2 décadas, servi como padre em Savannah, Geórgia, uma cidade histórica cheia de charme sulista e mistérios próprios. Antes de contar sobre minha experiência de quase morte, preciso deixar claro que sempre fui uma pessoa bastante racional, mesmo sendo um homem de fé. Sempre procurei equilibrar minha crença em Deus com um entendimento prático da vida. Não sou dado a exageros ou fantasias, e tudo que vou compartilhar aqui aconteceu exatamente como estou relatando. Durante anos, hesitei em contar esta história, não por medo do julgamento das pessoas, embora isso também existisse, mas porque algumas experiências são tão profundas que palavras parecem insuficientes para descrevê-las. Como explicar cores para alguém que nunca enxergou? Como descrever um sabor para quem nunca o experimentou? Mas sinto que chegou a hora de compartilhar minha história. Minha vida antes daquele dia era bastante comum, se é que a vida de um padre pode ser chamada de comum. Acordava cedo, celebrava missas, aconselhava meus paroquianos, visitava doentes, preparava sermões. Uma rotina gratificante, mas previsível. Não que eu estivesse insatisfeito, longe disso. Amava meu trabalho e minha vocação, mas não fazia ideia de que tudo estava prestes a mudar de uma forma tão dramática. Vou contar tudo da forma mais honesta possível, sem floreios ou interpretações posteriores. O que aconteceu comigo foi real, intenso e transformador. E mesmo hoje, anos depois, cada detalhe permanece vívido em minha memória, como se tivesse acontecido ontem. Não estou aqui para convencer ninguém ou defender uma verdade universal. Esta é apenas minha história, minha experiência pessoal, e cada um pode tirar dela suas próprias conclusões. Era uma manhã de quarta-feira como qualquer outra. Lembro perfeitamente porque havia acordado um pouco mais cedo para preparar um sermão especial para o domingo seguinte. O sol mal tinha nascido, e eu estava em meu escritório em casa, uma xícara de café ainda fumegante sobre a mesa, quando tudo começou. A primeira sensação foi de um aperto no peito, como se alguém estivesse apertando meu coração com força. No início tentei ignorar, pensando que fosse apenas uma indisposição passageira. Levantei-me para pegar um copo d'água, mas mal consegui dar 2 passos. A dor se intensificou de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Era como se um elefante estivesse sentado sobre meu peito, esmagando-me lentamente. Tentei chamar por ajuda, mas minha voz não saía. Minhas pernas começaram a fraquejar e senti um suor frio escorrendo por todo o corpo. O mundo ao meu redor começou a girar, e as cores começaram a se misturar de uma forma estranha. Lembro-me de ter pensado, então é assim que tudo termina, enquanto desabava no chão do escritório. A dor era insuportável, mas curiosamente, começou a diminuir. Não porque estava melhorando, mas porque estava perdendo a consciência. As extremidades do meu corpo começaram a ficar dormentes, e uma sensação de frio intenso tomou conta de mim. Os sons ao meu redor começaram a ficar distantes, como se alguém estivesse abaixando gradualmente o volume de um rádio. E então, num instante, tudo mudou. A dor simplesmente desapareceu, e eu me vi flutuando acima do meu próprio corpo. Era uma sensação indescritível, como se eu fosse mais leve que o ar, livre de qualquer peso ou limitação física. Vi meu corpo estendido no chão, imóvel, mas estranhamente isso não me causou medo. Era como se eu estivesse observando uma cena de um filme, completamente destacado da situação. Foi nesse momento que percebi. Eu estava morrendo. Ou talvez já estivesse morto. Mas em vez do terror que sempre imaginei que sentiria nessa situação, experimentei uma paz profunda e inexplicável. E então, começou a jornada que mudaria para sempre minha compreensão sobre a vida e a morte. O que aconteceu em seguida é algo que tento explicar há anos,
mas palavras terrenas parecem sempre insuficientes. Era uma luz, mas não como a luz do sol, ou de uma lâmpada, ou mesmo de um relâmpago. Era uma luz viva, consciente, que parecia pulsar com sua própria inteligência. Imagine a luz mais brilhante que você já viu, multiplique por 1000, mas ao mesmo tempo, era uma luz que não apenas não machucava os olhos, como parecia nutrir cada parte do meu ser. Não tenha medo. Ouvi uma voz. Ou melhor, senti uma voz. Porque não era um som como conhecemos. Era mais como um pensamento que não era meu, mas que eu compreendia perfeitamente. Isso é apenas o começo. A voz continuou, e senti uma onda de amor incondicional me envolvendo. Me vi sendo puxado por essa luz, como se estivesse em um túnel. A sensação era indescritível, como estar em uma montanha-russa milhões de vezes mais rápida, mas sem medo, sem desconforto. Era como se estivesse voltando para casa depois de uma longa viagem. Lembro-me de pensar, então é isso que os místicos tentavam descrever em seus escritos. Durante essa travessia, comecei a experimentar uma clareza mental extraordinária. Era como se meu cérebro, antes operando em uma frequência AM, tivesse sido subitamente atualizado para uma frequência ultramoderna que nem conhecíamos ainda. Memórias começaram a surgir, não como um filme linear, mas todas ao mesmo tempo, e eu podia compreender cada uma delas perfeitamente. Vi o momento em que decidi me tornar padre, aos 19 anos, mas agora podia sentir não apenas minha própria emoção, mas também a alegria de minha mãe, o orgulho do meu pai e até mesmo o impacto que essa decisão teria em pessoas que eu ainda não conhecia. Vi o primeiro sermão que dei, tremendo de nervoso, e pude entender como aquelas palavras hesitantes tocaram o coração de uma senhora na terceira fileira, levando-a a reconciliar-se com sua filha após anos de distanciamento. Tudo está conectado, a voz-pensamento explicou. Cada ação, cada palavra, cada escolha. Não há acidentes no universo. E eu compreendia isso não como um conceito abstrato, mas como uma verdade fundamental que podia ver e sentir. O tempo era algo completamente diferente ali. Poderiam ter se passado segundos ou séculos. Era impossível dizer. A música que comecei a ouvir também desafiava qualquer descrição terrena. Não eram instrumentos ou vozes como conhecemos. Era como se cada átomo do universo estivesse vibrando em perfeita harmonia, criando uma sinfonia que fazia as mais belas composições humanas parecerem meras notas infantis em comparação. A temperatura também era algo curioso. Não era quente nem frio. Era como se eu estivesse em perfeito equilíbrio térmico com tudo que existia. Minha consciência parecia se expandir cada vez mais. Podia sentir a presença de outros seres ao meu redor, embora não pudesse vê-los claramente. Era como estar em uma imensa sala cheia de amigos queridos, mesmo sem poder distinguir seus rostos. Você está experimentando apenas uma fração do que existe, a voz-pensamento me explicou. Seu ser ainda está muito ligado à consciência terrena para compreender tudo. É como tentar explicar o oceano inteiro para alguém que só viu uma gota d'água. Lembro-me de ter pensado, ou talvez sentido, quero ficar aqui para sempre. A resposta veio imediatamente. Ainda não é sua hora. Você tem mais a aprender e mais a compartilhar. E antes que pudesse protestar, senti-me sendo guiado para algo ainda mais extraordinário. O encontro que mudaria minha compreensão sobre tudo. O ser de luz que encontrei ao final do túnel. Como posso descrever algo que transcende todas as nossas referências terrenas? Imaginem encontrar um sol feito de puro amor. Uma presença tão poderosa, que faria o mais corajoso dos homens se ajoelhar, não de medo, mas de pura admiração. Mas ao mesmo tempo, era acolhedor como o abraço de uma mãe. Bem-vindo, filho. Foram as primeiras palavras que senti, porque não eram palavras faladas como conhecemos. Era uma comunicação direta de consciência para consciência, mais clara que qualquer conversa que já tive na Terra. A voz, se posso chamá-la assim,
Carregava em si todas as línguas do mundo e nenhuma delas ao mesmo tempo. Onde estou? Perguntei, sem usar palavras. Estou morto? Uma onda de amor e compreensão me envolveu, junto com algo que só posso descrever como um sorriso cósmico. Você está no lugar onde todas as perguntas encontram suas respostas. Foi a resposta. Mas não, você não está morto. Está em um estado de transição. O ser não tinha forma humana definida. Era mais como um foco de luz intensa que mudava e pulsava, às vezes parecendo se expandir até englobar todo o universo, outras vezes se concentrando em um ponto brilhante à minha frente. As cores que emanavam dele não existem em nossa paleta terrestre. Eram cores que falavam diretamente à alma. Tenho tanto medo de não conseguir lembrar tudo isso quando voltar. Confessei, sentindo uma ansiedade momentânea. Você lembrará o que for necessário. O ser respondeu com infinita paciência. Não se preocupe com as palavras agora. Sinta, compreenda. As palavras virão depois. O mais extraordinário era como este ser parecia me conhecer completamente. Cada pensamento que já tive, cada dúvida que já me atormentou, cada momento de alegria ou tristeza, tudo estava exposto, mas não havia julgamento, apenas compreensão total e amor incondicional. Mas e meus erros? Perguntei, pensando em todas as vezes que falhei, todas as vezes que não fui o padre ou o homem que deveria ter sido. O ser emanou algo que posso apenas descrever como uma risada celestial, não de escárnio, mas de profunda compreensão e amor. O que você chama de erros, nós chamamos de aprendizado. Cada escolha, cada decisão, cada momento de dúvida ou certeza, tudo faz parte do seu crescimento. Então, algo extraordinário aconteceu. O ser começou a me mostrar minha própria vida, mas não como eu a conhecia. Vi cada momento em que pensei ter falhado, mas agora da perspectiva mais elevada. Vi como aquilo que considerei erros tinha, na verdade, levado a crescimento e aprendizado, não apenas para mim, mas para todos os envolvidos. Vocês humanos são tão duros consigo mesmos, o ser comentou com infinita ternura. Julgam-se pelos resultados, quando o que verdadeiramente importa é a intenção do coração. Senti-me completamente exposto e, ao mesmo tempo, completamente aceito. Era como se pela primeira vez na vida, alguém me visse exatamente como eu era, com todas as minhas falhas e qualidades, e me amasse ainda mais por causa disso. Por que estou aqui? Perguntei finalmente. Para compreender, respondeu o ser, e para levar um pouco desta compreensão de volta. Mas primeiro, há algo que você precisa ver. E foi então que as visões começaram. Visões que mudariam para sempre minha compreensão não apenas da minha própria vida, mas do destino da humanidade como um todo. A transição para as visões foi suave, como se um véu estivesse sendo delicadamente removido dos meus olhos. De repente, me vi pairando sobre a Praça São Pedro, em Roma. Mas não era como ver um filme ou uma fotografia. Eu podia sentir a energia do lugar, sua história, cada oração já feita ali, cada lágrima derramada, cada momento de êxtase espiritual. Observe com atenção. O ser de luz me orientou, porque o que você verá agora transcende o tempo linear como vocês o conhecem. A Basílica de São Pedro surgiu diante de mim em toda a sua magnitude. Mas não era apenas sua estrutura física que eu via. Podia perceber suas camadas espirituais, como se cada pedra guardasse memórias dos séculos de fé e devoção. Entre, disse o ser, e instantaneamente me vi dentro da basílica. O Papa Francisco estava sentado em seu trono papal, e o que vi me deixou profundamente comovido. Seu rosto carregava uma expressão que jamais esquecerei, uma mistura de profunda preocupação e resignação serena. O que há de errado com ele? Perguntei, sentindo uma angústia inexplicável. Ele carrega o peso do conhecimento, respondeu o ser. Ele sabe o que está por vir, mesmo que não possa expressar tudo abertamente.
As visões começaram a se acelerar. Vi reuniões acontecendo em salas fechadas, documentos sendo assinados em escritórios luxuosos, conversas sussurradas em corredores de poder. Era como se eu pudesse ver simultaneamente 1000 lugares diferentes, 1000 conversas diferentes, todas conectadas por um fio invisível. Não compreendo, confessei, sentindo-me sobrecarregado pela quantidade de informações. O que tudo isso significa? A humanidade está no limiar de uma grande transformação, explicou o ser. O que vocês chamam de igreja está prestes a enfrentar seus maiores desafios. Francisco não é apenas um líder religioso. Ele é um marco no tempo. Vi então algo que me fez estremecer. Uma sequência de eventos futuros se desenrolando como um complexo quebra-cabeça. Mudanças climáticas devastadoras, avanços tecnológicos impressionantes, transformações sociais profundas, tudo acontecendo simultaneamente. Mas isso parece tão caótico, sussurrei, sentindo-me pequeno diante da magnitude do que estava presenciando. O ser emanou uma onda de compreensão tranquilizadora. O que parece caos para vocês é parte de uma ordem maior. Cada evento que você está vendo é como uma nota em uma sinfonia cósmica. Vi reuniões secretas onde líderes mundiais discutiam algo chamado Agenda 2030. Vi tecnologias que ainda não existiam sendo desenvolvidas em laboratórios escondidos. Vi mudanças na estrutura da própria igreja que fariam muitos fiéis questionarem sua fé. Por que está me mostrando isso? Perguntei, sentindo o peso da responsabilidade crescer em meu peito. Porque o conhecimento traz responsabilidade, respondeu o ser. Não para interferir ou tentar mudar o curso dos eventos, mas para compreender e ajudar outros a compreenderem quando o momento chegar. As visões continuavam se sobrepondo. Vi masmorras do Vaticano que guardavam segredos antigos. Vi documentos preservados por séculos, que continham profecias sobre nossos tempos. Vi a luta interna de diversos líderes religiosos tentando conciliar sua fé com as mudanças inevitáveis que estavam por vir. A verdade que você está testemunhando, explicou o ser, não é sobre o fim, mas sobre transformação. A humanidade está prestes a dar um salto em sua evolução espiritual, mas primeiro precisará enfrentar suas sombras mais profundas. Senti lágrimas, se é que podemos chamar assim naquele estado, escorrendo pelo meu ser. Não eram lágrimas de tristeza ou medo, mas de profunda compreensão e reverência diante da complexidade do plano divino que se desenrolava diante de mim. Lembre-se, disse o ser, sua voz-pensamento agora mais suave. O amor é a força mais poderosa do universo. Mesmo nos momentos mais sombrios, ele continua sendo a luz que guia o caminho. A transição foi abrupta e desconcertante. Num momento estava imerso na luz mais pura que já experimentei. No outro, me vi mergulhado em algo que posso apenas descrever como a ausência total de tudo. Não era escuridão, a escuridão ainda é algo. Isso era nada. Não tema. A voz do ser de luz soou, agora mais distante, mas ainda presente. É necessário que você compreenda também este aspecto da existência. Conforme meus sentidos, ou seja lá o que eu estava usando para perceber as coisas naquele estado, se ajustavam, comecei a distinguir formas no vazio. Eram como sombras de sombras, movendo-se sem propósito ou direção. O que são essas formas? Perguntei, sentindo uma profunda tristeza ao observá-las. São almas, respondeu o ser. Almas que se perderam não por maldade, mas por desconexão com sua própria essência divina. Aproximei-me de uma dessas formas e pude sentir sua angústia. Era uma sensação tão intensa que quase me fez recuar. A forma pareceu notar minha presença e se voltou para mim. Você pode me ver? Perguntou uma voz que parecia vir de muito longe. Ninguém nunca me vê aqui. Posso te ver? Respondi, sentindo meu coração, ou o que quer que eu tivesse naquele estado, se apertar de compaixão. Eu era importante, sabe? Continuou a voz. Tinha poder, dinheiro, influência.
Pessoas me respeitavam, ou pelo menos eu achava que sim. O ser de luz interveio gentilmente. Observe como ela ainda se agarra às ilusões terrenas. O poder e a riqueza que tanto valorizou se tornaram as próprias correntes que a prendem aqui. Vi outras almas se aproximando, cada uma carregando sua própria história de apego e desconexão. Uma delas, que parecia mais consciente que as outras, se dirigiu a mim. Eu era um líder religioso, disse ela, sua voz carregada de arrependimento. Passei a vida toda pregando sobre o céu e o inferno, mas nunca realmente entendi. Pensei que a verdade estava nos dogmas e nas regras. E agora? Agora estou preso aqui, percebendo que desperdicei minha chance de realmente compreender. Por que elas estão aqui? Perguntei ao ser de luz. É uma punição? Não há punição além daquela que criamos para nós mesmos, respondeu o ser com infinita compaixão. Estas almas não estão aqui por seus pecados, como vocês costumam pensar. Estão aqui porque, durante suas vidas, construíram paredes tão grossas ao redor de si mesmas que não conseguem mais ver a luz que sempre esteve disponível. Observei mais atentamente e percebi algo extraordinário. Pequenos pontos de luz, como estrelas distantes, brilhavam dentro de cada uma daquelas formas sombrias, mas elas pareciam completamente alheias a essa luz interior. A luz nunca as abandona, explicou o ser. Está sempre ali, esperando ser reconhecida. Mas 99% das almas que chegam aqui estão tão identificadas com suas construções mentais, com suas crenças limitantes, que não conseguem perceber sua própria luz divina. E elas ficarão aqui para sempre? Perguntei, sentindo uma mistura de tristeza e esperança. Nada é para sempre, respondeu o ser. Cada alma no seu próprio tempo acabará percebendo a luz que sempre carregou dentro de si. Algumas levam o que vocês chamariam de segundos, outras de milênios, mas todas, sem exceção, encontrarão seu caminho de volta. Enquanto observava aquelas almas vagando no vazio, compreendi algo profundo sobre a natureza da existência. Não era Deus que nos punia ou nos recompensava. Nós mesmos criávamos nosso céu ou nosso inferno através de nossas escolhas e nossa consciência. Leve esta compreensão com você, disse o ser. Ajude os outros a entenderem que o verdadeiro inferno não é um lugar de fogo e tormentos, mas um estado de desconexão com sua própria essência divina. A volta foi como ser sugado por um redemoinho cósmico. Num momento estava imerso naquela dimensão espiritual, conversando com o ser de luz sobre as almas no vazio. No seguinte senti um puxão violento, como se cada partícula do meu ser estivesse sendo comprimida de volta à densidade da matéria. Ainda não terminamos. Tentei protestar, mas a força que me puxava era irresistível. Lembre-se, ouvi a voz do ser de luz, agora se distanciando rapidamente. Você está retornando com um propósito. Não tema o esquecimento, o que for essencial permanecerá. A sensação era indescritível. Imagine tentar forçar um oceano inteiro para dentro de uma garrafa. Minha consciência, que havia se expandido para dimensões inimagináveis, agora estava sendo compactada de volta aos limites do cérebro físico. Era como tentar fazer um elefante passar pelo buraco de uma agulha. Ele está voltando, ouvi uma voz distante, agora claramente humana. Precisamos estabilizá-lo. A primeira sensação física foi de dor. Não a dor do infarto, mas uma dor diferente, como se cada célula do meu corpo estivesse protestando contra o retorno à materialidade. Meus pulmões queimavam com o primeiro respiro, e o ar parecia denso demais, pesado demais. Dr. Roberts, os sinais vitais estão se estabilizando, ouvi uma enfermeira dizer. Sr. Wakefield, pode me ouvir? Uma voz masculina chamava insistente. Abri os olhos lentamente, e a luz fluorescente do hospital me pareceu estranhamente opaca em comparação com a luz que havia experimentado. As cores do mundo físico pareciam desbotadas, como uma fotografia antiga que perdeu a vivacidade. Ele está consciente, alguém exclamou. Sr. Wakefield, você teve um infarto,
Está no Hospital St. Joseph. Consegue me entender? Tentei falar, mas minha garganta estava seca demais. Uma enfermeira aproximou um copo d'água com um canudo aos meus lábios. Devagar, ela disse gentilmente. O senhor ficou ausente por alguns minutos. Alguns minutos? Quase ri, mas o esforço era grande demais. O que haviam sido minutos aqui tinham parecido uma eternidade na outra dimensão. Padre Wakefield. O Dr. Roberts se inclinou sobre mim, seu rosto mostrando uma mistura de preocupação e alívio. Você nos deu um belo susto. Seu coração parou por quase 4 minutos. Francamente, é um milagre você estar de volta sem aparentes sequelas neurológicas. Milagre. A palavra ecoou em minha mente com uma nova profundidade de significado. Se eles soubessem... Preciso contar, tentei dizer. Mas minha voz saía fraca e rouca. Shh, não se esforce agora. A enfermeira me acalmou. Terá muito tempo para falar depois. Agora precisa descansar. Descansar? Como poderia descansar com todo o peso das revelações que havia recebido? Como dormir quando cada fibra do meu ser vibrava com a urgência de compartilhar o que havia experimentado? Mas meu corpo físico tinha outros planos. Estava exausto, e logo me vi mergulhando num sono profundo. Antes de adormecer completamente, ouvi mais uma vez como um eco distante, a voz do ser de luz. Lembre-se, você não está sozinho nesta missão. Os dias seguintes seriam um desafio imenso, não apenas pela recuperação física, mas principalmente pela tarefa de tentar traduzir em palavras terrenas uma experiência que transcendia completamente nossa linguagem e compreensão habituais. Os dias que se seguiram no hospital foram um estranho contraste entre a realidade física e as memórias vívidas da minha experiência espiritual. Cada vez que fechava os olhos, podia sentir ecos daquela luz extraordinária, daquele amor incondicional que havia experimentado. Lídia foi a primeira pessoa a me visitar após eu recobrar a consciência completamente. Ela entrou no quarto carregando um pequeno vaso de flores silvestres, seu rosto uma mistura de preocupação e alívio. Peregrine, ela disse, sentando-se ao lado da minha cama. Você nos deu um susto e tanto. Como está se sentindo? Olhei para ela pensando em como explicar. Como descrever cores para alguém que nunca viu? Como traduzir em palavras uma experiência que transcendia a própria linguagem? Lídia, comecei, minha voz ainda um pouco rouca. Aconteceu algo extraordinário enquanto eu estava... enquanto eu estava morto. Ela segurou minha mão, seus olhos atentos. Conte-me, disse simplesmente. Durante a próxima hora, tentei descrever minha experiência. Falei sobre o túnel de luz, o ser luminoso, as visões, o vazio. Lídia escutou atentamente, sem interromper, mas pude ver as mudanças sutis em sua expressão, de interesse para preocupação, de fascínio para ceticismo velado. Peregrine, ela disse finalmente, escolhendo as palavras com cuidado. Isso é algo extraordinário. Mas você não acha que poderia ter sido um sonho? Ou talvez uma alucinação causada pela falta de oxigênio no cérebro? Não, Lídia. Respondi com uma certeza que nunca havia sentido antes. Foi mais real que qualquer coisa que já experimentei na vida. Mais real que esta conversa que estamos tendo agora. O Dr. Roberts entrou durante nossa conversa, fazendo suas verificações de rotina. Quando mencionei minha experiência, ele sorriu gentilmente. Sabe, Padre Wakefield, ele disse ajustando seus óculos. Cerca de 20% dos pacientes que passam por paradas cardíacas relatam experiências semelhantes. Há várias teorias científicas que tentam explicar isso. Durante uma parada cardíaca, o cérebro... Doutor, interrompi respeitosamente. Aprecio a explicação científica, mas o que experimentei vai além de qualquer teoria neurológica. Como explica o fato de eu ter visto e ouvido conversas que aconteciam em outras partes do hospital enquanto estava morto? Ele pareceu surpreso. Como assim? Por exemplo, sei que uma enfermeira chamada Sarah
Estava no corredor dizendo a um familiar de outro paciente que precisava ter paciência, que logo poderia ver seu pai. Isso aconteceu enquanto eu estava morto. Pode verificar se quiser. O médico fez uma anotação em sua prancheta, visivelmente intrigado. Quando voltei às minhas atividades na igreja, as coisas se tornaram ainda mais complexas. Como falar sobre fé e vida após a morte quando se teve uma experiência tão direta e profunda? Meus sermões começaram a mudar sutilmente. Não que estivesse pregando algo contrário à doutrina da igreja, mas havia agora uma profundidade diferente em minhas palavras, nascida da experiência pessoal. O padre Benjamin McAllister, que sempre foi um bom amigo e mentor, foi quem demonstrou maior preocupação. Após uma missa dominical particularmente emotiva, ele me chamou à sacristia. Peregrine, disse ele fechando a porta atrás de si. Precisamos conversar sobre seus sermões recentes. O que há de errado com eles, Benjamin? Você está diferente desde que voltou do hospital. Suas palavras sobre a vida após a morte, sobre a natureza de Deus, está se afastando da doutrina tradicional. Não estou me afastando da verdade, Benjamin, respondi calmamente. Apenas a experimentei de uma forma mais direta. Ele suspirou pesadamente. Peregrine, você precisa ter cuidado. Suas experiências podem ter sido muito reais para você, mas podem confundir os fiéis. Nem todos têm seu discernimento. Suas palavras, embora ditas com genuína preocupação, me machucaram profundamente. Como explicar que não estava confundindo ninguém, mas compartilhando uma verdade que havia experimentado pessoalmente? Benjamin, disse finalmente, você já se perguntou por que tantas pessoas diferentes, de diferentes culturas e religiões, relatam experiências tão semelhantes quando passam por uma EQM? Ele não tinha resposta para isso. Os meses seguintes foram um verdadeiro exercício de paciência e compreensão. A notícia sobre minha experiência de quase morte se espalhou rapidamente pela pequena comunidade de Savannah, transformando cada interação social em um potencial campo minado de perguntas, julgamentos e, ocasionalmente, ridicularização velada. Numa tarde particularmente desafiadora, estava tomando café na pequena lanchonete próxima à igreja quando o Dr. Matthews, um respeitado psiquiatra da cidade, sentou-se à minha mesa sem ser convidado. Padre Wakefield, ele começou seu tom profissional e distante. Ouvi algumas histórias interessantes sobre suas experiências recentes. Dr. Matthews, respondi mantendo a calma. Imagino que você tenha uma explicação científica para tudo isso. Na verdade, tenho várias. Ele sorriu, tirando seus óculos para limpá-los. Privação de oxigênio no cérebro, liberação de DMT endógeno durante o trauma, mecanismos de defesa psicológicos. A lista é extensa. E qual dessas explicações científicas, perguntei, justifica o fato de eu ter ouvido e depois confirmado conversas que aconteceram em outros andares do hospital enquanto estava clinicamente morto? Ele pareceu momentaneamente desconcertado, mas logo recuperou sua postura profissional. A mente humana é complexa, padre. Você poderia ter ouvido essas conversas antes ou depois do evento e incorporado a sua experiência retrospectivamente. Nesse momento, Lídia entrou na lanchonete e, percebendo a tensão na mesa, aproximou-se. Ela havia se tornado minha maior aliada, mesmo com suas próprias dúvidas. Dr. Matthews, ela interveio gentilmente. Às vezes a vida nos apresenta mistérios que vão além de nossas explicações científicas atuais. Senhorita Thompson, ele respondeu. Como educadores, você na escola dominical e eu na universidade, temos a responsabilidade de promover o pensamento racional. E quem disse que fé e razão são mutuamente excludentes? Questionei. Minha experiência não invalidou minha capacidade de pensar racionalmente. Pelo contrário, expandiu minha compreensão sobre a realidade. Nas reuniões do clero, a situação não era muito diferente. Certa manhã, durante um encontro mensal,
Padre Robert, um jovem sacerdote recém-chegado à diocese, abordou o assunto diretamente. Padre Wakefield, com todo respeito, suas homilias recentes têm causado desconforto em alguns membros mais tradicionais da congregação. Que tipo de desconforto, Padre Robert? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Bem, suas descrições do além-vida, por exemplo, elas não correspondem exatamente ao que a Igreja tradicionalmente ensina sobre o céu e o inferno. E você acha que nossa compreensão limitada sobre as verdades divinas é mais válida que uma experiência direta delas? Questionei suavemente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Em casa encontrava refúgio nas conversas com Lídia. Numa noite, sentados em meu jardim, ela compartilhou suas próprias reflexões. Sabe, Peregrine, no início eu também duvidava. Mas vendo como você mudou, como suas palavras tocam as pessoas de uma forma diferente agora, comecei a perceber que talvez algumas verdades estejam além da nossa compreensão normal. É difícil, Lídia, confessei. Às vezes me pergunto se deveria ter mantido tudo isso para mim mesmo. Não, ela respondeu firmemente. Suas experiências estão ajudando pessoas a perderem o medo da morte, a compreenderem que há algo mais. Isso não tem preço. Com o tempo, aprendi a ser mais seletivo sobre com quem compartilhava minha experiência. Não por medo ou vergonha, mas por respeito ao processo de cada um. Percebi que algumas pessoas simplesmente não estavam prontas para esse tipo de conversa, e isso estava tudo bem. Você não precisa que todos acreditem. Lídia me disse um dia, sua sabedoria simples me tocando profundamente. Só precisa ser verdadeiro consigo mesmo e com aqueles que estão prontos para ouvir. E assim, entre céticos e crentes, entre dúvidas e certezas, continuei meu caminho, carregando comigo uma verdade que ia além das palavras, além das explicações racionais, além de qualquer doutrina ou dogma. Hoje, anos após aquele dia transformador, continuo servindo como padre em Savannah, mas com uma compreensão muito mais profunda da vida e da morte. A experiência não me tornou um guru ou um profeta. Continuo sendo o mesmo Peregrine, com minhas próprias dúvidas e desafios cotidianos. O que mudou foi minha perspectiva sobre a vida. Cada momento ganhou um significado mais profundo. As preocupações que antes pareciam tão importantes, status, reconhecimento, sucesso material, agora parecem triviais em comparação com o que realmente importa: o amor, a compaixão, a conexão genuína com os outros. Continuo vendo as mudanças que foram mostradas nas minhas visões se desenrolando gradualmente no mundo. Não com medo ou ansiedade, mas com a compreensão de que tudo faz parte de um plano maior que nem sempre podemos entender completamente. Minha experiência de quase morte não me deu todas as respostas. Na verdade, em muitos aspectos, me deixou com ainda mais perguntas. Mas me deu algo muito mais valioso. A certeza profunda de que a morte não é o fim, e que existe algo muito maior nos esperando além desta vida terrena. Para aqueles que me perguntam se tenho medo da morte agora, minha resposta é simples. Não temo mais a morte, mas também não a desejo. Cada dia é uma oportunidade de viver plenamente, de amar mais profundamente, de servir com mais dedicação. E quando chegar minha hora de partir definitivamente, sei que será apenas o início de uma nova jornada. Não criei nenhum grupo de estudos, não escrevi livros, não dei palestras sobre minha experiência. Continuo vivendo minha vida normalmente, servindo minha comunidade como sempre fiz. A única diferença é que agora carrego comigo uma paz profunda e a certeza de que existe muito mais entre o céu e a terra do que nossa limitada compreensão humana pode alcançar.